Olá, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos estudar os ângulos, ok, gente? Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês, se inscreverem no canal, tá? E tocar lá o sininho para receber notificações, tá, ok? Referente ao canal. Ok? Então, vamos lá, gente, olha só. Vamos lá. Ângulos. Ângulo é toda a região do plano, tá? Convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Olha só bem aqui, ó. Nós temos duas semirretas, a mesma origem no ponto O, forma essa região aqui interna que nós chamamos de região convexa. Tá? Isso aqui é o nosso ângulo. Nós temos a região externa também, que é a região não convexa, mas nós vamos considerar para o estudo dos ângulos a região interna, a região convexa, ok? Olha, o ponto O é chamado de vértice do ângulo, ok? O lado, a semirreta OA é um lado do ângulo, assim como a semirreta OB, ok? Então, para identificar um ângulo, nós usamos a notação ângulo AOB, ok? Então, essa abertura aqui, essa abertura é que forma o nosso ângulo, ok? Então, vamos lá. Os tipos de ângulos que existem, olha só, nós temos aqui o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 grau. É quando as duas semirretas estão uma sobre a outra, ok? São coincidentes. Nós temos o ângulo nulo, ângulo de 0 grau. O ângulo de meia volta, tá? Quando uma semirreta é oposta da outra. Tá? Esse ângulo mede 180 graus, chamado ângulo raso, ok? Se nós considerarmos um ângulo que der uma volta inteira, tá? O ângulo externo, o ângulo nulo, tá? Nós vamos ter um ângulo de uma volta, que mede 360 graus, ok? Vamos lá. O ângulo reto, tá? É o ângulo do esquadro, ele mede 90 graus. Ele é um ângulo muito importante, que ele tem símbolo aqui indicando que é um ângulo de 90 graus. Se você tiver um ângulo menor que 90 graus, tá certo? Maior que zero, você vai ter um ângulo agudo. Se esse ângulo for maior que 90 e menor que 180, você vai ter um ângulo obtuso, ok? Vamos em frente. O que são ângulos consecutivos e adjacentes? Olha só, ângulos consecutivos, gente, olha só, dois ângulos que têm o mesmo vértice e têm um lado em comum são chamados ângulos consecutivos. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo AOB e o BOC são ângulos consecutivos, tá? Assim como o ângulo AOC também é consecutivo, tem o mesmo vértice e um lado comum. Agora, o que são consecutivos e adjacentes? Adjacentes é quando eles são consecutivos e não possuem ponto em comum. No caso aqui é o ângulo AOB e BOC. Eles são ângulos adjacentes, ok? Vamos lá, em frente. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo, gente, é quando você pega um ângulo e divide em dois outros ângulos iguais. A reta que forma, tá? Quando você divide esse ângulo em dois ângulos iguais, é chamada de bissetriz. Por exemplo, o ângulo de 50 foi dividido em 2 de 25. Essa reta OP, tá? Essa semirreta OP é chamada de bissetriz, ok? Vamos lá. O que são ângulos complementares? Dois ângulos, gente, são complementares quando a soma deles, tá? Foi igual a 90 graus. Na figura aqui, olha, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são complementares, porque se você somar os dois, vai dar igual a 90 graus, ok? A gente fala assim, que um ângulo é o complemento do outro. Para você obter o complemento do ângulo X, você faz 90 menos X, por exemplo. Se esse ângulo aqui mede 30, o outro vai medir 60, que é 90 menos 30. Então, o complemento de um ângulo X é o ângulo 90 menos X, ok? O que são ângulos suplementares? Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas foi igual a 180 graus. Aqui no caso, aqui, ó, o ângulo AOB e o BOC, se você somar os dois, formam um ângulo raso. Forma um ângulo de 180 graus. Eles são chamados de ângulos suplementares. Nós dizemos que um ângulo é o suplemento do outro. Se você tiver um ângulo X, para você obter o suplemento desse ângulo X, você obtém fazendo 180 menos X. Por exemplo, se esse ângulo mede 60,
O suplemento, esse outro mede 180 menos 60, que é 120. Então, um vai ser o suplemento do outro, ok? O que são ângulos opostos pelo vértice? Tá aqui, ó, na figura aqui, ó. Se você tiver duas retas, R e S, tá certo? Elas vão se cruzar nesse ponto V. Elas formam 4 ângulos aqui, ó. A, B, X, Y, tá? Esses 4 ângulos, gente, eles são chamados de 2 em 2 opostos pelo vértice. Olha, o oposto do A é o B. O oposto do X é o Y. São ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Observe que um ângulo oposto pelo vértice ele é formado pelo prolongamento dos lados do outro. Por exemplo, o ângulo A é formado pelo prolongamento do ângulo B. Ó, a reta S em cima da reta R, ok? Então, um ângulo é formado pelo prolongamento da reta do outro, ok? No caso, os ângulos opostos pelo vértice. Com isso, gente, eles são congruentes, eles têm essa propriedade, tá? Eles têm a mesma medida. No caso aqui, ó, o ângulo A tem que ser igual ao B e o ângulo X tem que ser igual ao Y. Olha aqui a verificação aqui, ó. Se eu pegar x mais A, dá 180, que é um ângulo sobre uma reta, que são ângulos suplementares. X mais A 180, Y mais A também é 180. Então, x mais A é igual a Y mais A. Cortando o A de cada um dos dois lados da equação, a gente conclui que o X é igual ao Y. Da mesma forma, a gente vai concluir que A é igual a B, ok, gente? Então, olha só. Vai ficar um exercício aí para vocês praticarem, tá? Copie o exercício aqui. Tentem resolver as questões, ok, gente? Se você gostou do vídeo, dê aquele like, ok? Compartilhe com os colegas, tudo bem aí? Até a próxima!